Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu devo à coleção Os Pensadores, que marcou uma época no Brasil, final dos anos 70, início dos anos 80, a minha primeira entrada em contato com Walter Benjamin. O texto que foi publicado, na verdade, num conjunto de textos dos pensadores da Escola de Frankfurt, era a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Depois disso, já na graduação em História, entrei em contato com as teses sobre o conceito de história do Benjamin, ao mesmo tempo em que lia as considerações intempestivas de Nietzsche. Passaram-se alguns anos e me veio às mãos o livro de Leandro Conder, Walter Benjamin, O Marxismo da Melancolia, e logo em seguida Aviso de Incêndio, de Michel Levy, o texto em que ele comenta as teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin. Pois bem, acaba de ser publicado pela editora Boitempo o livro Walter Benjamin, uma introdução, escrito pelo professor de Sociologia, atual chefe do Departamento de Sociologia da Unicamp, que eu considero dar continuidade a esse trabalho que foi desenvolvido por Leandro Conder e depois por Michel Levy. Fábio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Trilhas da Democracia. Parabéns pelo livro. A gente vai dialogar hoje sobre esse livro que acaba de ser lançado pela editora Boitempo. Seja muito bem-vindo, Fábio. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. O prazer é meu pelo estar aqui com vocês, pelo convite, que eu agradeço muito. Vai ser um prazer conversar sobre o Walter Benjamin. Acompanhando aqui essa arguição, entre aspas, é uma brincadeira, na verdade é um diálogo com o Fábio, ele que é campeão de participações no Trilhas da Democracia, o professor titular de Sociologia da Unicamp, Marcelo Ridente, colega e amigo Marcelo Ridente. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Marco. É um prazer estar aqui de novo no programa Trilhas da Democracia com você, com o Fábio, para conversar sobre esse livro muito legal que ele fez, uma introdução ao pensamento do Walter Benjamin, que vale muito a pena para, inclusive, ampliar um público, né, para conhecer esse grande pensador, né, que vai um pouco na contramão, né? O Fábio diz, é um intelectual fora da curva, e daqui a pouco ele vai dizer por que o Benjamin foi fora da curva e é atual. Prazer, então, estar com vocês. Fábio, uma pergunta protocolar necessária: como é que surgiu a ideia da redação desse Walter Benjamin, uma introdução, e uma pergunta que eu considero central no pensamento de Benjamin, que é sobre a sua crítica à modernidade, sua crítica à ideia de progresso que caracterizou as primeiras gerações do pensamento marxista, né? E como é que a crítica à modernidade e ao progresso feita pelo Benjamin se diferencia daquela crítica que vai ser feita a partir dos anos 60 pelos pensadores pós-estruturalistas, Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard, né? E por que ele não pode ser considerado, como alguns autores afirmam, né, um pós-moderno avant la lettre, né? E, por fim, o que é importante para a nossa combativa audiência, como é que essa crítica pode alimentar e nos nutrir de elementos para combater, para fazer o bom combate contra
o fascismo, a extrema-direita, no caso brasileiro, a extrema-direita bolsonarista e o capitalismo ecossuicida em todo o planeta. Por favor, Fábio, fique inteiramente à vontade para responder da forma como você quiser. Tá. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer, queria só reforçar, estar aqui com o Marco, com o Marcelo. Marcelo foi meu orientador, hoje tenho o prazer de ser meu colega, né, de ser colega dele, e é também um grande amigo. Bom, como é que surgiu, então, esse interesse, né, quer dizer, essa ideia de escrever um livro, né? Aqui um pouco uma nota pessoal, da qual, aliás, o Marcelo faz parte, né? Um pouco, eu, desde a graduação, tinha interesse no Walter Benjamin, muito em função do Michel Louvi, não é? Que foi um autor que eu estudei desde a graduação até o doutorado, não é? Então já era um autor que estava sempre no meu radar como uma referência importante, não é? Um pouco tinha essa ideia de que era um autor, como o Marcelo falou, um autor um pouco fora da curva e, ao mesmo tempo, bastante atual, não é? Atual como um ponto de partida, evidentemente, não como um ponto de chegada, é alguém que faleceu lá em 1940, portanto, não teve que lidar com questões que são mais próximas a nós, vamos dizer assim, não é? Mas que, de qualquer maneira, apontava para elementos bastante importantes para se atualizar, um pensamento de esquerda, anticapitalista, então já tinha esse norte, não é? No doutorado, sob orientação do Marcelo Ridente, aqui na Unicamp, não é? Aí sim eu fui discutir, fazer uma análise comparativa do Michel Louvi e do Daniel Ben-Said, que são dois autores marxistas, próximos da tradição trotskista, não é? Em que, em determinado momento, Michel Louvi um pouco antes, não é? Viram no Walter Benjamin um autor, uma espécie de bússola para atravessar um período complicado da história, que foi a virada dos 70 para os 80. Um período de refluxo do marxismo francês, europeu, sobretudo, não é? E também um período em que estavam digamos, se intensificando os debates aos quais você fez referência rapidamente, em relação à crítica da modernidade, à crise da modernidade, se estaríamos entrando numa nova época, na pós-modernidade, e assim por diante. Então, o Benjamin foi um autor importante para que eles pudessem confrontar esse momento, não é, ainda sob uma perspectiva crítica e revolucionária, não é, na visão deles, não é? O que, de certa maneira, também era algo novo na própria recepção do Benjamin, ainda mais naquele contexto que, como você mencionou, e daqui a pouco eu vou voltar nisso, não é? O Benjamin estava sendo muito lido como uma espécie de pós-moderna van na letra, alguém que já tinha feito uma crítica do progresso da modernidade ou da metafísica ocidental, como diria o Derrida, muito antes e assim por diante. Ambos faziam uma leitura na contramão dessa, enfatizando a dimensão política e revolucionária do Benjamin e, ao mesmo tempo, dando importância também, o que era novo, por sua vez, dentro das recepções no interior do próprio marxismo, não é? Dando importância para a dimensão messiânica judaica do Benjamin, e mesmo o marxismo do Benjamin não vai deixar de lado. Não é? Então, eu já tinha esse interesse há algum tempo, e aí, mais recentemente, eu tive essa ideia de escrever um livro introdutório, conversei com a editora Boitempo, com o Rui Braga, que é o coordenador da coleção, eles toparam... Eis a capa, Fábio, que eu esqueci de colocar logo no início, eis a capa belíssima, Walter Benjamin, uma introdução, Fábio Mascaro, querido. Pode continuar, por favor. Muito, muito bonita mesmo. Então, eu tive essa ideia e eles toparam, e eu escrevi esse livro, não é? O que foi, evidentemente, um desafio, mas um prazer enorme, não é? Porque foi um momento um pouco que eu pude sintetizar, digamos assim, um encontro com um autor que sempre foi importante, sobre o qual eu já tinha escrito alguns textos, mas que eu pude um pouco colocar no papel uma análise, digamos, mais ampla, não é? Que tenta analisar a obra dele, mas, ao mesmo tempo, reforçando a importância da trajetória dele, não é? E da história social na qual ele viveu, né? Que foi um momento muito específico e muito turbulento, a gente pode dizer assim, da história. O primeiro texto importante do Benjamin, para que a gente possa ter uma ideia, não é? É de 14, né? Ou seja, quase ali na deflagração da Primeira Guerra, não é? E ele falece em 1940, ou seja, no meio da Segunda Guerra. Ele vive toda a trajetória intelectual e política dele se dá nesse período de uma crise permanente, né? O que ele chamaria de uma exceção permanente, depois nas teses sobre o conceito
história, não é? Então, a minha ideia foi um pouco ver como é que se dava essa dinâmica entre o pensamento dele, não é? A trajetória dele e a história social da época em que ele viveu, né? Claro que não de uma maneira determinista, né? Como se o pensamento dele tivesse sido determinado pelas condições objetivas da época, não é? Mas vendo como que ele respondeu, não é? Como que a obra dele pode ser pensada como uma resposta permanente aos desafios que estavam colocados para ele, para a geração de intelectuais a qual ele fazia parte, não é? Então, um pouco a ideia foi tentar fazer esse jogo, né, um estudo, digamos, mais sociológico dos intelectuais ou das ideias nesse sentido, não é? Porque eu acho que é assim que a gente consegue flagrar um pouco a singularidade do Walter Benjamin, né? Por que ele é um intelectual fora do comum, fora da curva, não é? Sempre na corda bamba, como eu gosto de dizer, não é? Alguém que vale reforçar, né? Em 1925 foi rechaçado da universidade, não é? O que um pouco definiu a precariedade do futuro dele, não é? Então sempre foi um intelectual que a gente pode dizer freelancer, que sempre teve um desejo de engajamento, né? De se engajar em algum movimento, ou mesmo algum partido político, mas que nunca efetivou esse desejo de engajamento. Então, ele sempre se manteve numa tensão entre o intelectual autônomo, mais tradicional, no sentido gramsciano, né, que foi se radicalizando, isso é interessante, né, ele vai se radicalizando, num primeiro momento, num sentido mais anarquista, né, uma crítica radical do Estado, e mesmo do direito como uma forma de violência, né, do poder como uma forma de violência, a qual ele chegou a opor a ideia da greve geral revolucionária, do Georges Sorel, não é? E que depois se aproxima do marxismo, isso é importante, a partir de 24, não é? Num momento de refluxo da onda revolucionária aberta em 17, não é? Da derrota da Revolução Alemã. Não é? Então, isso tudo é muito importante para entender a singularidade do marxismo do Benjamin, não é? Como é um marxismo, ao mesmo tempo, como diria o Daniel Ben-Said, um marxismo da diversidade, não é? Um marxismo que tenta pensar a derrota, mas não no sentido resignado, tenta pensar a derrota como uma forma de atualizar a própria crítica do capitalismo, não é? E um marxismo que foi, nesse contexto bastante turbulento da história, na meia-noite no século, como já foi dito, não é? Um marxismo que foi, como você apontou, muito crítico, de uma forma precoce, a gente pode dizer, não é? Pioneira, muito crítico da modernidade e do progresso. Mas aí vem o ponto importante dessa história que você bem retomou, né? Que tem a ver com a recepção do Benjamin, não é isso? Esse ponto é importante, eu vou retomar rapidamente, né? Vale dizer que o Benjamin, quando ele falece em 1940, né, tentando escapar do nazismo, né, ele toma a decisão de terminar com a própria vida, porque ele ia ser devolvido para a polícia francesa, que na época estava ocupada, parte da França estava ocupada pelos nazistas, né, isso na fronteira com a Espanha. Nessa época, o Benjamin não era o Benjamin que se tornou depois, quase esse mito, não é? Era alguém não muito conhecido fora dos círculos intelectuais e ou políticos, mais ou menos, aos quais ele pertenceu. É depois que se cria um pouco esse mito. E esse mito, de alguma maneira, não é, fez com que ele se tornasse alguém importante, alguém estudado, mas, ao mesmo tempo, também contribuiu, não é? Porque esse mito ele cresce, se intensifica exatamente nos anos 70, 80. Não é? Então, começa a aparecer um Benjamin nessa linha. Olha, um autor que já antecipou esses debates que estamos tendo sobre a crise da modernidade, sobre o fim, talvez, das grandes narrativas, como diria o Jean-François Lyotard. Então, isso marcou muito. O que é uma ironia da história, porque foi um autor que foi rechaçado pela universidade, que se tornou alguém muito bem acolhido pela universidade, mas não só pela universidade, pelo establishment acadêmico, propriamente dito. Não é? Então, aí se coloca um debate, e eu acho que o meu livro se insere também nesse combate por resgatar a atualidade do Benjamin, mas num outro sentido. Sim, ele foi um crítico da modernidade. Sim, ele foi um crítico radical do progresso. Mas em nenhum momento ele fez isso no sentido de uma ruptura com o ideal emancipatório ou revolucionário que tem a ver, sim, com o legado moderno. Né? Como bem diz o Michel Louvi, e aí eu fico muito contente de você me colocar nessa linhagem, modestamente, do Leandro Conde e do Michel Louvi, o que é verdade nesse sentido, não deixa de ser um combate pelo legado do Benjamin, não é?
Mas, então, um dos pontos, né, uma das motivações, é exatamente como diz o Michel Louvi, mostrar que essa crítica é uma crítica radical da modernidade, mas é uma crítica moderna da modernidade. Não é para o Benjamin a necessidade de uma crítica radical do progresso, não é no sentido, como diria o Lyotard, de abandonar as grandes narrativas num sentido abstrato, ou abandonar a metafísica ocidental no sentido amplo, não é? É de repensar o projeto revolucionário como um projeto político que deve ser fincado no tempo por excelência da política, que é o presente, não é? Então, era esse o combate dele, e aí, diz respeito ao combate antifascista, tocamos na atualidade do Benjamin, que a ideia é que não se pode combater o fascismo em nome do progresso, como era feito, sobretudo, pela esquerda legatária da segunda ou da terceira internacional. Não é tomar o fascismo como um desvio, como uma anomalia, não é? Ele vai dizer, olha, como o Horkheimer dizia, se não for para falar do capitalismo, é melhor não falar de fascismo. Como se o Benjamin dissesse, olha, para falar de fascismo é preciso falar de progresso. O fascismo é uma possibilidade do progresso capitalista. Né? Por isso, precisamos fazer essa crítica do progresso e construir outra concepção da história para que assim a gente esteja em condições intelectuais e políticas de combater o fascismo. Então, essa crítica do progresso... Algo que é muito importante no teu livro, quando tu chamas a atenção ao fato do erro de se identificar fascismo a um movimento do atraso, né, do antiprogresso, do retorno ao passado, etc. O que você acaba de dizer agora é exatamente um elemento importante do teu livro. Né? É preciso entender o fascismo como uma possibilidade dessas concepções de apologia ao progresso, etc. Isso é muito importante, estar presente no teu livro, chama muita atenção. Desculpa interromper de novo. Sim. Não, excelente. É isso mesmo, quer dizer, a ideia de que não se pode fiar numa ideia de que, a história nos dará razão, a história está no rumo certo, porque essa concepção, né, ele vai dizer, levava a um certo otimismo, mesmo que implícito, uma sensação de que a gente estava nadando no sentido da corrente, não é? E que gerou, ele vai dizer, quando o fascismo, de fato, enfim, veio à frente da cena, gerou um espanto, um assombro, que ao invés de gerar uma reflexão crítica sobre o que estava acontecendo, gerou uma postura reativa, digamos, né? Uma reação um pouco desnorteada, não é? Mas como é possível, em pleno século XX, um fenômeno como o fascismo? Como se fosse, isso é muito atrasado, isso é uma volta da história. Ele vai dizer, olha, não é uma volta da história, é uma possibilidade colocada pelo próprio progresso capitalista, que é muito destrutivo e violento. E aí a gente toca no outro ponto da atualidade do Benjamin, com isso eu termino essa longa resposta, não é? Que é exatamente o quanto essa crítica do progresso, não é, desarmou, ou melhor, quanto essa visão do progresso, do mito do progresso, também desarmou a esquerda em geral, a esquerda social-democrata, mais particularmente, não é, de uma visão crítica do próprio desenvolvimento das forças produtivas, do caráter destrutivo, né, algo que também a Rosa Luxemburgo tinha, de certa maneira, pontuado, não é, e do quanto um pensamento crítico, um marxismo crítico, não é, precisa pensar esse processo do progresso do ponto de vista dos oprimidos, né, e oprimidos num sentido amplo, envolve a classe trabalhadora moderna, não é, mas envolve, que a gente pode pensar, claro que o Benjamin não estava falando explicitamente nesses termos, não é, mas envolve os múltiplos sistemas de opressão que a gente nomeia hoje em dia, opressão machista, racismo, não é? E assim por diante, quer dizer, uma concepção ampliada de oprimidos, não é? Que pensa assim num projeto de uma hegemonia alternativa, em alguma unidade possível entre os oprimidos, não é? Do presente e a tradição dos oprimidos do passado, mas uma unidade que não anula as diferenças, pelo contrário, que as explicita como diferenças que não se tornam desigualdades, vamos dizer assim. Acho que esse é um ponto muito atual também do Benjamin, para pensar um projeto hegemônico alternativo, não é, que consiga congregar essas várias lutas que são importantes, mas que muitas vezes ficam dispersas e acabam sendo derrotadas, porque nesse sentido vão ser mesmo derrotadas. Não é? Então, acho que nesse sentido é um ponto da atualidade do Benjamin, sem falar, evidentemente, da atualidade que a gente pode dizer ecológica dele, porque aí o ponto, ele chamava atenção já para a necessidade de repensar outras formas de trabalho, que não agridam a natureza,
que não passe por essa concepção de uma dominação da natureza, e como essa dominação, até porque ela replica na ideia da dominação do ser humano sobre o próprio ser humano, né? Então, são pontos aí dessa singularidade, dessa atualidade do Benjamin, que eu tentei, de certa maneira, reforçar no livro, né? Marcelo, por favor. Bom, eu reitero que é muito bacana estar aqui de novo no Trilhas da Democracia com o Marco e perguntando para o Fábio, né, que fez esse livro, e um dos pontos mais interessantes do livro é que tem um hiato, digamos assim, nessa crítica ao progresso. Eu não diria um hiato, mas é uma particularidade que o Fábio chama bastante atenção, e especialmente porque se trata do Bertolt Brecht, que é um dos autores marxistas na área de cultura, de teatro, enfim, que é muito conhecido e referenciado no Brasil. E num período, no Brasil e no mundo, né? E tem um período da vida do Walter Benjamin que ele foi muito amigo, íntimo, próximo, tanto pessoalmente como das ideias em relação ao Bertolt Brecht. Talvez você pudesse falar, e o texto talvez mais difundido do Walter Benjamin é o texto sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, que muitos interpretam como, digamos assim, uma visão otimista em relação ao cinema, por exemplo, que ele tinha uma certa empolgação com a quebra da aura, digamos, da santificação mística que era feita sobre a obra de arte. Então, você podia talvez contar para a gente, Fábio, essa relação entre o Walter Benjamin e o Brecht, e como que a questão do romantismo ou do progresso aparece nessa relação, inclusive dentro do conjunto da obra do Walter Benjamin. Não, muito, muito interessante, você tocou num ponto que é realmente fascinante isso, né? Porque o Benjamin, ele tem essa... Ele é um autor que tateava muito, não é? Por isso que ele tem essa obra um pouco fragmentada e uma obra, essa recepção muito pluralizada, diversificada, que em si mesmo não é um problema, não é? A gente pode discutir para onde vai isso, as consequências políticas, não é? O próprio pensamento dele dava muita margem para isso, né? Ele tem tensões, não é? Ou mesmo isso que você nomeou como um hiato nesse período, que são muito interessantes, né? Nesse sentido. E você tocou nesse período que é de 33 até 35, que é esse período mais que a gente poderia chamar com algumas aspas, né? O Michel Louvi também nomeia isso, é um período que o Michel não gosta tanto, não é? Que ele chama até de um parêntese progressista, não é? Mas o período mais brechtiano do Benjamin, né? Aspas aí, porque mesmo Brecht, mesmo sendo o período mais brechtiano da reflexão do Benjamin, mesmo Brecht tinha suas reservas em relação a essa reflexão sobre a aura, que ele achava que ainda tinha um elemento um pouco místico que ficava no pensamento do Benjamin, que ele não estava totalmente enganado, né? O que é interessante, antes de eu entrar propriamente no cerne da sua questão, é as amizades do Benjamin, né? O quanto cada ele tinha amigos próximos que se detestavam entre si, né? Então, o outro grande amigo dele, que era o Adorno, detestava o Brecht e vice-versa. O outro, que é o Scholem, que é seu amigo judeu de juventude, que foi para a Palestina e que tentou convencê-lo a ir também para a Palestina, que ele nunca foi, entre outras coisas, se transformou num comunista a partir do início da década de 20, também detestava ambos, né? E só passou a sentir uma certa simpatia pelo Adorno quando, visitando em Nova York, percebeu que ele também não gostava do Brecht, então, da influência do Brecht no Benjamin. Então, é interessante isso, como o Benjamin estava no meio dessa, e é possível localizar isso, a obra dele, o pensamento dele, um pouco nessa tensão entre os amigos, né? Mas, dito isso, como você disse, o Benjamin teve uma fascinação pelo Brecht, pelo teatro brechtiano, a coisa da interrupção. Vale dizer que ele foi apresentado ao Brecht por uma personagem que foi muito importante na vida dele, a Ajla Lassis, que era uma bolchevique, comunista da Letônia, né, que apresentou ele, trabalhava com teatro proletário para crianças, não é? Então o Benjamin ficou muito fascinado, e nesse período que ele estava próximo, chegou a visitar o Brecht na Dinamarca, no exílio, né? Vale lembrar, o nazismo tinha
O próprio Benjamin foi para a França, o nazismo tinha ascendido em 1933, é um período que ele ficou muito fascinado e ele tentou pensar muito a figura do intelectual, do artista, não é, numa perspectiva, e da arte de uma maneira geral, numa perspectiva do Benjamin. E por que o Michel chama de um parêntese progressista, não é, que, de certa maneira, entraria em contradição ou em tensão com essa crítica do progresso, que é mais marcante, sobre a qual a gente falou agora, não é? Que ali o Benjamin defende uma figura do intelectual, pensando muito no Brecht, no teatro brechtiano, né? Como num texto da época também ele vai chamar do autor, do intelectual como produtor. O Benjamin está pensando numa chave muito de que o papel do intelectual, como faz o Brecht no seu teatro, é menos pensar um conteúdo revolucionário ou socialista e mais interferir no que ele vai chamar das relações de produção estéticas. Então, ele está muito no modelo marxista, desenvolvimento das forças produtivas e das contradição com as relações de produção. Então, o ponto é preciso desenvolver as forças produtivas artísticas, né, e para isso é preciso, portanto, derrotar o domínio do capital nas relações de produção. Então, a coisa do cinema, nesse texto que você mencionou, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, entra um pouco nessa visão. O cinema tem um potencial, não é? Inclusive ligado à reprodutibilidade técnica, mas esse potencial é anulado pelo capital cinematográfico, né? Então é preciso entrar nessa disputa, claro, aí num contexto também que ele estava pensando enquanto o fascismo se utilizava, o quanto o fascismo se utilizava das imagens como forma de dominação política, do cinema também, né? Estetizava a política, como ele dizia, era preciso, portanto, politizar a estética. Então, o que é interessante desse período do Benjamin, acho que o Michel tem razão em destacar isso, é que foi um período que ele pensou um pouco em termos mais, não otimistas, aí tem um problema nessa leitura, né, porque muito é uma contraposição com o Adorno mais pessimista, o Benjamin mais otimista, eu acho que é um pouco uma simplificação, ambos são mais complexos do que isso, mas de fato tem uma meia-verdade aí, no sentido que foi um período que ele teve uma aposta, né? Uma aposta que logo depois, a partir de 36, parece que ele viu que não ia por esse caminho. Então, a partir de 36, ele começa a escrever textos, né? Por exemplo, um texto muito interessante como O Narrador, não é um texto um pouco inspirado no livro do jovem Lukács, A Teoria do Romance, que já são textos muito mais que a gente pode ler, como diria o Michel Louvi, você mencionou, numa chave romântica, romantismo revolucionário, não é? Mas, ou seja, que pensa certos elementos, experiências do passado que estão sendo substituídas ou suplantadas por uma vivência mais automática, mais imediatista, não é? E pensa esses valores, experiências do passado com bons olhos, não no sentido nostálgico, mas como valores para se lutar contra o presente por um novo futuro, não é? Então, nesse sentido, esse período do Benjamin que você mencionou, brechtiano, digamos assim, ele é, digamos, um pontinho fora da curva nesse intelectual já fora da curva. Agora, só para concluir, o que é interessante, ao mesmo tempo intrigante nessa história, é que, dentre as recepções marxistas do Benjamin também, em geral, focavam nesse período, que é o período mais brechtiano, é o período, em tese, mais imediatamente marxista. Porque os outros períodos, ele é marxista, mas tem uma coisa muito romântica, tem ali um elemento judaico, messiânico, que nunca sai de cena, não é? E aí o Marco foi certeiro desde o início aqui, daí o papel importantíssimo em intérpretes marxistas como o Leandro Konder e o Michel Louvi aqui para nós, eu diria também o Daniel Ben Said, e em dizer, olha, o interessante do Benjamin é que ele é marxista, não é? Sem perder uma dimensão um pouco libertária, né? Isso faz ele ter uma desconfiança em relação ao stalinismo, por exemplo, ao mesmo tempo é um marxista que a presença de certo messianismo judaico, ainda que meio profanizado, continua presente, um elemento melancólico, como diz o Leandro Konder, continua presente, mas num sentido revolucionário, não num sentido resignado, né? Uma melancolia de esquerda, como diria o Enzo Traverso. Então, também é interessante esses autores, como eles recolocaram o debate internamente e também externamente do marxismo no que diz respeito à recepção do Benjamin. Eu vou ler aqui o sumário, né? Eu acho que é importante. Primeiro capítulo,
Bom, a introdução, como o Marcelo disse, é um intelectual fora da curva, eu acho que está ficando claro, eu acho que, né, com 30 minutos de programa ficou claro porque é um intelectual fora da curva. O primeiro capítulo, Primeiros Passos, o segundo capítulo, Nada Será Como Antes, o terceiro, um intelectual antifascista, que se dá exatamente essa interlocução com Bertolt Brecht, e aquele capítulo que eu preferi, que é o Última Dança. E todas as vezes, Marcelo, Fábio, que eu vejo a narrativa dos momentos finais da vida do Walter Benjamin, mesmo sabendo o que aconteceu ao final, eu sempre tenho a esperança de que ele consiga atravessar a fronteira, né, para a sua saída, né, da perseguição do fascismo, né? E é desse Última Dança, Fábio, que eu gostaria de ler um trecho, na verdade, um parágrafo. Peço licença a vocês, peço licença à audiência, né? Que é uma questão fundamental das teses sobre o conceito de história, e é uma referência para historiadores ou não, né? Que é a ideia de escovar a história a contrapelo. Abro aspas para Fábio, querido. É esse o sentido da proposição benjaminiana de que ao historiador materialista cabe escovar a história a contrapelo, nos termos da sétima tese sobre o conceito de história. Esse procedimento se faz necessário, segundo Benjamin, para se contrapor à identificação afetiva com os dominantes de turno, tal como se vê no historicismo. A continuidade histórica aparece, nesse caso, como um cortejo triunfal dos vencedores, do qual é evidente os vencidos estão excluídos. Em contraposição a essa perspectiva, o materialista histórico visualiza a barbárie ali onde se enxerga a cultura, e aí a famosíssima frase de Benjamin: nunca há um documento da cultura que não seja ao mesmo tempo um documento da barbárie. Ele se afasta dessa transmissão e, com isso, escova a história a contrapelo, reinterpretando o passado do ponto de vista da tradição dos oprimidos. Fábio, você fez referência na primeira resposta a isso que eu vou te perguntar agora, mas eu queria que você voltasse e aprofundasse, né? Como é que essas duas ideias, né, do escovar a história a contrapelo e nunca há um documento de cultura que não seja ao mesmo tempo um documento de barbárie, a necessidade de compromisso com os derrotados, né? Recuperar a história dos derrotados é, na verdade, dar uma contribuição à luta dos que continuam no campo da exploração, da dominação, dos vários tipos de opressão, as lutas atuais, né? Qual é a contribuição de Benjamin desse contexto para as lutas anticapitalistas, antirracistas, antipatriarcais e até mesmo pela defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Por favor, Fábio. Uhum. Não, esse ponto é fundamental, né? Como você disse, eu mencionei rapidamente, mas que é um ponto que eu acho da atualidade do Benjamin, né? Claro que, como a gente disse, não é como um ponto de partida, evidentemente, não é? Mas que acho que dentro da tradição do marxismo, dentro da tradição crítica de uma maneira geral, anticapitalista, né? Essa é uma contribuição fundamental do Benjamin, a maneira como ele pensa a história, não é só uma crítica do progresso, mas é também uma proposta de, vamos dizer assim, rearticular a relação sobretudo entre passado e presente. Esse era o ponto fundamental para ele, não é? Como é que as lutas do presente se articulam com as lutas do passado, né? E como na tradição do marxismo, isso não era um debate em abstrato, né? Daí, como eu disse na primeira resposta, a importância de reconstituir esses debates que estavam colocados, a quem ele estava respondendo, não é? Mas a gente sabe que na tradição do marxismo,
houve, mesmo no Marx isso estava colocado, né, uma preponderância um pouco desse modelo que o Marcuse, por exemplo, chamaria de um certo fetichismo do desenvolvimento das forças produtivas, visto como algo positivo em si, não é? Isso levava muitas vezes a uma ideia da história, não é, um pouco como uma locomotiva, né? O próprio Marx vai usar essa metáfora, não é, em que a gente vê isso muito no velho Lukács, não é? Muito uma locomotiva da história que tem as classes revolucionárias em cada momento. Aí teve a burguesia revolucionária que a partir de 1848 passa o bastão para o proletariado e assim vai o progresso, não é? O Benjamin, que ele sempre propôs, olha, a gente olha para essa história desde há muito tempo atrás, não é? E a gente tem que olhar que se a gente vê dessa maneira como um progresso, quer dizer, a gente vai legitimar, não é? Isso que você mencionou, que eu escrevo, com um cortejo triunfal dos vencedores, que vão deixando escombros para a história. O papel de um historiador materialista, como ele vai dizer nas teses, não é? Ao contrário, é escovar a contrapelo a história nesse sentido. É entender que aquilo que foi visto como um progresso, retrospectivamente, não é? Aquilo que é visto como um documento da cultura, né? Desde as pirâmides egípcias, não é? Aquilo foi construído, por exemplo, por escravizados. Não é? Ou seja, todos os monumentos ou documentos, até uma discussão de tradução aí, da cultura sempre envolveram algum tipo de barbárie. Né? Foi assim que chegamos até aqui. Portanto, as lutas anticapitalistas, nesse sentido do presente, precisam se sentir herdeiras não da burguesia revolucionária, não é? Mas sim daqueles que foram derrotados ou não, mas que resistiram nesse caminho. É por isso que ele vai dizer o papel, e aí uma dimensão um pouco dessa herança judaica, do judaísmo anticapitalista, crítico, não é? Ele próprio rompe com o pai, porque o pai era um pequeno burguês judeu assimilado, e vai dizer, olha, você largou tudo que do judaísmo poderia ter de interessante, né? Então tem essa ideia dos ancestrais escravizados, como ele chama, não é? Mas por isso que ele vai dizer que as lutas do presente, um pouco, elas podem ser, quer dizer, uma espécie de redenção de todos aqueles que ficaram pelo caminho. Né? Para ele, o papel da revolução é não só lutar pelas novas gerações, o que é um tema hoje muito importante, dada a questão ecológica, evidentemente, mas é também de fazer justiça a esses oprimidos, a essa tradição dos oprimidos que ficou pelo caminho. E aqui a atualidade, quer dizer, claro, o Benjamin está pensando nesses termos, não está pensando nos termos que a gente da discussão de hoje, né? Mas eu acho que todas essas lutas que você mencionou, a luta antirracista, a luta das mulheres, quer dizer, tudo isso passa, e a luta dos trabalhadores também, né? Tudo isso em geral também, não é, da população LGBTQIA+, enfim, tudo isso passa por construir perspectivas no presente que também, quer dizer, implicam, não é, em escovar essa história a contrapelo, não é, implicam em olhar para esse processo, não é, a partir, não é, dessas, digamos, categorias sociais, grupos sociais, classes sociais que foram, digamos, que perderam nesse processo. Por exemplo, para dar um exemplo de como isso, de alguma maneira, está presente em debates mais contemporâneos. Se a gente toma o livro da Silvia Federici, que fez bastante sucesso, do Caliban e da Bruxa, enfim, eu não vou entrar da caça às bruxas, não vou entrar nas discussões mais internas ao debate feminista, sobre os eventuais problemas que se pode ter, mas ali ela mostra, quer dizer, como houve um período da história que, em geral, a gente vê como uma transição do feudalismo para o capitalismo, que tinha que ser assim, que se foi assim era necessidade histórica, como dizem os marxistas mais hegelianos, né? Mas ela mostra ali como havia lutas ali, né? Havia conflitos, o desenlace, como as coisas aconteceram, não necessariamente precisariam ter sido daquela maneira. Se olhar esse processo do ponto de vista dos trabalhadores, mas das mulheres também, ele aparece com uma luz totalmente diferente, o que é visto por progresso, inclusive por parte das tradições marxistas, pode ser visto como, ao contrário, uma regressão, aspas aí, ou seja, que o Benjamin está chamando a atenção, que é preciso cortar essa identificação afetiva, que ele chama, com esses bens culturais, né, que vão sendo transmitidos, né, e mostrar o outro lado, vamos dizer assim. Né? Mostrar como essa história envolveu muita violência, envolveu muita destruição do ponto de vista também da natureza, ainda que, claro, possa ter tido, como aí voltamos ao debate
que tem a ver com a atualidade do Benjamin, que não se trata, evidentemente, de simplesmente negar, não é, as potencialidades, vamos dizer assim, emancipatórias que tem a modernidade, né, que as contradições da modernidade abrem como possibilidade, né, mas se trata de como encarar esse processo, não é, de não se fiar a uma ideia de progresso, de que as coisas vão dar razão, de que as coisas estão caminhando, né, como diria o Plekhanov, né, pai do marxismo russo, o socialismo é tão inevitável quanto o nascimento do sol amanhã. Benjamin vai dizer, olha, esse tipo de perspectiva vai levar a uma posição contemplativa, conformista, e quando a onda virar, aí vai ficar todo mundo espantado sem entender por que a história está regredindo, está voltando para trás, quando, de fato, não está voltando para trás. Aqui tocamos num ponto essencial que tem a ver com o nosso presente, não é? Que é também, eu acho que pouco a gente vive isso, não é? De um certo espanto com o que a gente tem passado. Né? Acho que aí o Benjamin toca num ponto fundamental. Claro que a história é mais complicada, mas talvez a gente possa dizer hoje que havia uma certa sensação de que, bem ou mal, a gente estava nadando no sentido da corrente. Certos progressos, certos avanços que de fato ocorreram, não é? Mas e quando a onda virou, né, o resultado foi uma certa perplexidade em boa parte da esquerda. Né? Depois de 2013, 2016, 2018, com a vitória, uma certa perplexidade e uma certa tendência a tratar aquilo como um certo espanto, como é possível algo tão brutal, tão absurdo, que de fato é, como o bolsonarismo, vir depois de tudo que passamos e assim por diante, não é? O Benjamin, ele nos ajuda, eu acho, para pensar um pouco, olha, esse é um problema do nosso presente, isso não é um simples retorno ao atraso. Claro que o bolsonarismo tem nostalgia de aspectos de um certo passado brasileiro, mas é um projeto do presente, por isso que ele fincou raízes, infelizmente, mais do que, né, já se decretou muitas vezes o fim, né, do bolsonarismo, e ele continua aí quase colocando um filho, um personagem nefasto, como sabemos, aí em condições de igualdade, uma eleição que se anuncia muito complicada, não é? Então, isso para dizer, não é, o quanto o Benjamin ele nos ajuda a desconfiar um pouco, a pensar que tudo é possível, entende? Que tudo é possível, não é porque já fizemos a experiência da catástrofe, que a catástrofe não pode voltar sob novas roupagens, né? Fábio, antes de passar a palavra do Marcelo, só fazer a divulgação do programa que foi ao ar ontem com o professor Sávio Cavalcante, do Departamento de Sociologia da Unicamp, e 2 doutorandos em Ciência Política da Unicamp, o Arthur Salomão e o André Flores, que trataram exatamente dessa parte final da tua fala, né? Os acontecimentos políticos pós-2013 até a greve dos caminhoneiros de maio de 2018, fazendo uma reflexão sobre o papel político das classes médias e da pequena burguesia no Brasil. Quem não acompanhou o programa de ontem, clique lá no link e acompanhe e vejam as relações que existem com o que o Fábio acaba de dizer. Marcelo, por favor. Bom, Fábio, já que nós entramos aqui no assunto do Brasil, que escapa um pouquinho, mas eu queria perguntar para você se você tem plano de investigar como foi a recepção do Walter Benjamin no Brasil, dessas ideias dele. Eu nunca estudei exatamente isso, mas ele é um autor que apareceu, por exemplo, nas entrevistas que eu fiz para um livro chamado Em Busca do Povo Brasileiro, Artistas da Revolução. Apareceu, por exemplo, na entrevista com o Nelson Pereira dos Santos, em que ele dizia que o Walter Benjamin chegou até ele e todo o grupo lá do Cinema Novo por intermédio do Leon Hirschman, que era judeu também, né, como o Benjamin. E o Eduardo Coutinho fala bastante sobre isso. Enfim, essa geração 68 teve uma certa influência, mas em outros momentos também, vocês, tanto o Marco como você, falaram do Leandro Konder e do próprio Michel Lévy, que é brasileiro, está na França, mas que vão desenvolver no fim do século passado e começo desse, é que eles se aproximam do pensamento do Benjamin. E não é à toa, porque estavam acontecendo coisas historicamente que a gente poderia sintetizar na queda do Muro de Berlim. Quer dizer, aquela visão, né, que você acabou de mencionar agora,
de que a história vai chegar adiante, que nós estamos nadando no sentido do progresso, no progresso, até o termo progressista, né? Em inglês fala progressive, ele é enganoso, porque você vai dizer, o Walter Benjamin é progressista, é um cara de esquerda, mas ele não é progressista, está questionando um certo tipo de progresso, desenvolvimentismo, e isso volta, enfim, naquele fim do século passado, inclusive num romance do Chico Buarque chamado Benjamin, que aparentemente não tem nada a ver com Walter Benjamin, mas eu escrevi um artigo dizendo por que eu acho que tem, né? A partir daquele momento a gente não vê mais o Chico Buarque, agora ele está em Cuba, lá fazendo a solidariedade na resistência contra o trumpismo, mas você não vê mais o Chico falando a história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Porque a gente não tem mais certeza, junto com o Benjamin, de que a história vai trazer uma emancipação, ao contrário, ela tem trazido a barbárie, né? E essa exceção permanente que o Benjamin viveu lá no começo, enfim, dos anos 10 até o começo da Segunda Guerra, ele se repõe agora em outras... Então, eu acho que não... essa, digamos, a recepção pela geração 68, depois a decepção com um certo tipo de socialismo, tanto da social-democracia como do bolchevismo no fim do século XX. E agora, com o retorno das direitas avassalador mundialmente, eu acho que são momentos que, de certa maneira, ajudam a trazer de volta o Benjamin. Então, eu queria que você tentasse falar um pouquinho, para além do seu livro, de como o Benjamin impacta em diversos momentos em que os intelectuais, os artistas brasileiros atuaram aí ao longo do tempo. Não, ótimo. Pergunta muito instigante, porque é interessante o quanto o próprio Benjamin, de certa maneira, tem também uma teoria da recepção, vamos dizer assim, não é? A gente pode pensar, inclusive, certos pontos de contato com a ideia de tradutibilidade do Gramsci, não é? Ou seja, a ideia exatamente de que a leitura, quer dizer, toda recepção é uma tradução, uma retradução, vamos dizer assim, uma atualização. Né? Isso para dizer que é interessante como a leitura de qualquer autor, isso vale para o próprio Benjamin, evidentemente, como a leitura vai variando conforme as mudanças históricas, não é? O autor vai sendo lendo para responder a questões, a desafios históricos diferentes, e no caso do Benjamin isso é muito marcante, não é, na recepção dele. Não é? Eu nunca fiz uma pesquisa mais apurada sobre a recepção brasileira, mas como eu conheço mais ou menos o cenário, não é, dá para jogar algumas hipóteses, né? Na pesquisa de doutorado que eu mencionei, que você conhece bem como orientador que foi, né? Eu pensei um pouco mais no contexto francês, não é? Ali eu consegui localizar mais, né? Como é que o Michel Louvi e o Daniel Ben Said entraram com essa leitura, mas claro que tinha muito em mente o contexto brasileiro, porque, para dizer a verdade, uma das motivações de início, você deve se lembrar, muito tempo já agora, não é? Parece que não faz tanto assim, mas já estamos falando de 15 anos atrás, o início do doutorado, você deve se lembrar, era um pouco um incômodo com a recepção do Benjamin em geral, não é? Mas foi muito interessante você tocar nesses pontos, não é? O quanto teve, não é, aqui no Brasil, e o cinema teve esse papel importante, né, que passava um pouco muito por esse Benjamin, desse período mais brechtiano, né, que é o Benjamin que pensou o cinema de uma maneira mais instigante, não é? E o quanto esse movimento vai mudando conforme vai se, digamos, aqui no Brasil, quer dizer, a gente pode pensar, não é? Me lembro que teve uma discussão certas vezes que eu participei, o Paulo Arantes estava falando o que era ler o Marcuse no Brasil. Ele fala uma coisa que vale para o Benjamin. O Brasil, um país até os 50, 60, um país que estava à procura da sua modernidade. Esse era o debate. A gente pode criticar hoje os termos, mas isso era o que estava colocado. Desenvolvimento, alcançarmos um patamar mínimo de construção nacional, digamos assim. A gente sabe que a partir dos 70 começa a virar um pouco a chave, mas esse era o ambiente colocado, e era um ambiente que, digamos, não era muito favorável a esse Benjamin mais crítico do progresso, da modernidade, ou mesmo ao Marcuse, crítico da modernidade também, ou mesmo ao Adorno, né? Quer dizer,
pouco como esses caras criticando o progresso. Aqui a gente não tem nem um pouquinho de progresso, né? Pelo amor de Deus, deixa a gente ter aqui pelo menos algum avanço, né? Esse era o quadro geral, não é? Agora, a coisa vai mudando no Brasil e no mundo, né? No Brasil a gente tem uma ditadura, os anos 80 com certo horizonte de expectativa, mas aí mais uma outra perspectiva, não é? O que me parece que ainda nos 80 no Brasil, e num depoimento da Isabel Loureiro, pessoal, depoimento que ela disse, numa conversa sobre o livro, ela disse, eu, quando estudante, a gente não gostava muito do Benjamin, ela estudava Rosa Luxemburgo, o que a gente via de quem lia o Benjamin era numa perspectiva quase pós-moderna. A gente retoma a conversa do início. Então, o Benjamin não era... Ela disse, foi o Michel Louvi, que depois me despertou para esse outro Benjamin, digamos assim. Não é? Então, me parece que aí, de fato, é nos anos, como você disse, né? Nos anos 90, que a coisa começa a ganhar uma outra possibilidade, assim, porque aí é um momento, quer dizer, como eu disse, o marxismo do Benjamin, o pensamento do Benjamin, de uma forma geral, é alguém que pensou sobre a derrota, pensou sobre um cenário de adversidade, não para se resignar, não para abandonar o barco, ainda que tenha uma dimensão ali romântica forte, não é? Mas, ao contrário, para pensar o que é repensar o projeto revolucionário depois da derrota e tirar as consequências disso. Ou seja, pensar aquilo que a gente ainda não pensou, não só o já pensado com respostas prontas. Acho que ele se colocou esse desafio, não é? Então, nesse sentido, era um pensamento que, vamos dizer assim, caía como uma luva, a gente pode dizer, não é, para marxistas num contexto de adversidade, da queda do muro, que pegou a todos, né? A gente pode dizer lá muitos das correntes trotskistas, e a gente já estava dizendo que ia acontecer isso desde os anos 30, tudo bem, mas a onda pegou todo mundo, não adianta a gente ficar dizendo, eu já disse isso, tá bom, o cenário é outro, quer dizer, preciso repensar toda essa perspectiva. Aí eu acho que se abre um novo horizonte para o pensamento do Benjamin, que pode, eu diria, claro que é uma disputa interpretativa, mas acho que a gente pode fazer justiça nesse cenário, aí Leandro Konder e Michel tiveram um papel fundamental, fazer justiça ao Benjamin de uma forma mais ampla, ou seja, dizer que é um autor que tem uma trajetória interessante, mesmo do ponto de vista marxista, mesmo no período que ele ainda não foi marxista, e como, para entender a singularidade do marxismo dele, eu acho que o Michel é certeiro, é preciso entender como ele foi construindo a sua trajetória, quer dizer, como eu disse, um intelectual mais tradicional, que vinha da pequena burguesia judaico-alemã, e que vai se radicalizando. Radicalizando o quê? Que é isso que dá coerência para a obra dele, que eu tento dizer no livro, né? A crítica do capitalismo moderno. Num primeiro momento, uma crítica que, por exemplo, o primeiro texto dele que eu fiz menção, chamado A Vida dos Estudantes, ali já é o primeiro momento que ele fala em crítica do progresso, mas ali é uma exaltação da potência metafísica da juventude. Então, uma ideia, quase um conflito geracional, a juventude como força renovadora. Ele rompe quando ele vai ver, na Primeira Guerra, o que isso deu no nacionalismo alemão, e depois o próprio nazismo vai ter algo disso depois, não é? Então, mas ali já tinha alguém rompendo com o mundo dos pais, que era o mundo da assimilação burguesa, ou seja, alguém incomodado com esse mundo trágico, vamos dizer assim, mas que não via porta de saída. Ele vai ter uma perspectiva mais anarquista libertária no final da década de 10, não é? Até que ele toma contato com o marxismo, e aí as coisas se redefinem, né? Mas se redefinem não no sentido de abandonar, né? A gente pode comparar com a trajetória do Lukács, por exemplo, que adere ao marxismo e meio que vai rompendo com a sua obra anterior. O Benjamin, ao contrário, ele vai readequando, reequilibrando todos aqueles elementos de crítica que já existiam antes. Então, o marxismo dele sempre vai ter, por exemplo, um elemento um pouco libertário, a gente pode dizer, libertário no sentido mais anarquista. O marxismo dele nunca vai perder essa dimensão messiânica, mas um messianismo revolucionário, essa dimensão, essa ideia, de que aí remetendo à pergunta anterior do Marco também, essa ideia de que cabe aos oprimidos interromper a continuidade histórica. Não é? Então, essa ideia de uma ruptura histórica, que a luta contra o capitalismo é isso, como ele vai dizer, né? Não é a locomotiva da história, como disse o Marco, mas é a humanidade puxando o freio de emergência e pegando uma bifurcação, né? Ou seja, uma mudança qualitativa, né? Isso o marxismo dele sempre vai ter.
Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que o marxismo dele sempre vai ter um elemento surrealista, ainda que cada vez mais ele vai se tornar um pouco mais crítico aos surrealistas no decorrer sobretudo nos anos 30, mas sempre vai ter esse elemento de buscar novas formas de olhar para a história, de buscar novas formas de lidar no espaço urbano, nas cidades, pensar novas formas do papel de um intelectual crítico anticapitalista e pensar que a ruptura com o mundo capitalista precisa ser também uma ruptura com que os surrealistas, ou a escola de Frankfurt, depois é chamada de uma racionalidade instrumental. Ou seja, é preciso não só uma ruptura material, econômica, com o capitalismo, com a propriedade privada, mas é preciso pensar novas formas de vida. É preciso pensar desde já qual é o mundo que se quer construir, uma outra relação com a natureza, que eu acho que aí é um elemento também muito atual no sentido da questão anterior colocada pelo Marco, quer dizer, que como repensar um projeto anticapitalista que se repense desde já, não é? E que não deixe os problemas para serem resolvidos para um além, depois que a gente nem sabe como, quando virá. Não é? Então, é uma coisa que precisa ser construída. Não é? Olha, a gente está chegando ao final do programa e eu estou carregando na mochila há algum tempo o livro do Enzo Traverso, que foi citado aqui, o Melancolia de Esquerda. Eu gostaria de encerrar esse programa citando um trecho do livro do Enzo Traverso, em que ele define melancolia de esquerda, que eu considero um dos trechos mais bonitos vinculados à esperança. A esperança com base numa perda. Diz o Traverso, a melancolia de esquerda não significa o abandono da ideia de socialismo ou da esperança de um futuro melhor. Significa repensar o socialismo em uma época em que sua memória está perdida, escondida e esquecida, precisando ser redimida. Essa melancolia não significa o luto de uma utopia perdida, mas um esforço em repensar um projeto revolucionário em uma era não revolucionária. É assim uma melancolia fecunda que, como diria Judith Butler, implica o efeito transformador da perda. Esse livro do Fábio, volto a afirmar aquilo que eu disse na abertura desse programa, o livro do Fábio, deixa eu mostrar a capa de novo aqui, faz parte dessa linhagem do pensamento marxista brasileiro, aberta por o saudoso Leandro Konder, pelo grande Michel Levy, e agora o livro Walter Benjamin, uma introdução do Fábio Mascaro Querido. O livro do Fábio faz parte dessa recuperação de uma melancolia de esquerda, da reconstrução de um projeto socialista com base em muitas perdas, em muitas derrotas que foram enumeradas a partir da pergunta do Marcelo. Fábio, muitíssimo obrigado, sucesso com o livro. Marcelo, obrigado aqui por compartilhar esse diálogo com o Fábio. Fábio, suas últimas palavras, por favor. Eu queria agradecer imensamente, foi um prazer enorme estar aqui com o Marco, com o Marcelo, poder discutir sobre esse autor tão fascinante, um pouco desconcertante também, mas acho que é isso que a gente um pouco precisa, repensar certas questões sem medo de heresia, não é? Como diria o Raymond Williams, autor que o Marcelo conhece tanto, a gente não é uma igreja para ter medo de heresias, não é? Então acho que o Benjamin também ajuda a gente a repensar essas questões de uma forma bastante aberta, o que eu acho que a gente precisa hoje. Então, foi um prazer, agradeço imensamente. Marcelo, suas últimas palavras? Nesse programa. É um prazer aqui estar com o Fábio, fico feliz de ver como ele está se desenvolvendo. O ano passado, acho que veio aqui ao programa, né? E aquele livro sobre os intelectuais paulistas que mandaram na política brasileira durante tanto tempo,
um livro muito marcante, assim como os trabalhos dele anteriores sobre o Michel Levy, sobre o Ben Said. Então é bacana ver que tem uma certa tradição que hoje não está na moda, mas que permanece muito arraigada, que particularmente essa que o Marco falou aí, dessa melancolia de esquerda que, enfim, não é tão melancólica assim, quer dizer, se a gente pensar no sentido negativo a palavra melancolia, mas que é muito importante, né, para o futuro. Então, prazer aqui estar com o Fábio e com o Marco, e com os espectadores aí do programa Trilhas da Democracia. Grande abraço, Fábio, grande abraço, Marcelo. Vocês perceberão, a nossa audiência perceberá que a cada mês nós teremos aqui finais de semana com os colegas professores, pesquisadores do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Continue a trilhas sempre aos sábados às 17 horas e aos domingos às 15 horas. Grande abraço, até o próximo programa.